Boa tarde a todos os presentes. Vamos dar início à reunião da Comissão de Finanças do município de Palhoça. Eu quero cumprimentar aqui o nosso vice-presidente, vereador Tedo, nosso amigo vereador Ezequiel, e hoje registrar e agradecer a presença do secretário municipal da Assistência Social, senhor Maurício, e do nosso amigo Nelson, que hoje exerce o cargo de tesoureiro do município de Palhoça. Então, dando início na reunião, eu vou colocar primeiro em votação a ata da última reunião e depois a gente dá o andamento da ordem do dia. Vereador Tedo. Favorável, presidente. Vereador Ezequiel. Favorável. Certo. Então, hoje nós iremos pautar novamente o projeto de lei 0051 de 2025. Eu gostaria de explicar aqui ao Maurício e ao Nelson que resolvemos realizar o convite aos senhores para a gente debater essa questão aqui de benefício, que eu já vou citar qual é a alteração que está sendo proposta pelo vereador Tavinho, que o critério de renda não deve ser condicionante para o acesso aos benefícios eventuais, levando em consideração as contingências sociais como conceito para a compreensão da necessidade do benefício. Porém, nos casos em que o critério se fizer necessário, esse será igual ou inferior a um salário mínimo per capita, quando o benefício requerido for o auxílio funeral. Então, a proposição aqui, a alteração, ela se dá justamente no auxílio funeral. Como o protocolo do pedido, a entrada do pedido, ela é realizada lá na Secretaria de Assistência Social e, posteriormente, o pagamento é feito pela tesouraria, pela contabilidade do município, nós gostaríamos hoje, como comissão, de ouvir dos senhores, com conhecimento de causa que tem, o que acham dessa alteração, para que a gente também possa discutir possíveis alterações de procedimento, como levantou o vereador Tedo. E antes de passar aqui a palavra ao nosso secretário de Assistência Social, só gostaria que o nosso vice-presidente levantasse de novo os pontos que trouxe na última reunião, para que o secretário possa sanar as dúvidas dos membros aqui da comissão. Vereador Tedo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Ezequiel, membro. Boa tarde, Nelson, nosso tesoureiro do município de Palhoça, da prefeitura, e o nosso secretário de assistência, Maurício. Conversando com o pessoal da comissão, Nelson e Maurício, eu como secretário por 10 anos da CESP, que era uma secretaria que controlava todos os cemitérios, a gente via a dificuldade que a gente passava, e vocês não é diferente, sobre o auxílio funeral e até mesmo o número de vagas dos cemitérios. E levantando, conversando com o presidente e com o membro Ezequiel, o que eu destaquei, que foi de grande importância, primeiro os valores, e primeiro pela prestação de serviço que as funerárias fornecem para o município de Palhoça. Muito bem levantado. Hoje, uma urna no município de Palhoça, no mínimo, é de R$3.000, não tem abaixo disso. E nós, vereadores, e até mesmo antes eu como secretário, nós éramos muito procurados para ter ajuda desse auxílio funeral. E eu conversando com a comissão, eu falei, cara, essa alteração do projeto de lei, a gente tem que ser muito bem estudado e questionado, porque o impacto financeiro é grande, a gente não tem dúvida disso. E isso que a gente trouxe, levou o convite para vocês virem aqui explicar o impacto e se isso é favorável ou não desse projeto. Então, se vocês puderem explicar um pouco melhor sobre o que se passa por vocês, até porque a minha sugestão, Maurício e Nelson, melhorar esse projeto, porque assim, hoje as funerárias elas têm condições de fornecer uma urna para quem não tem condições de adquiri-las, Só que isso não acontece. Infelizmente, o município entra com esse auxílio, que é baixo, mas muito bem questionado por vocês, e vocês vão dar essa resposta para nós agora. Então, a princípio seria essa mudança, mas a conversa com as funerárias, isso não aconteceu ainda. Então, a gente primeiro vamos conversar com vocês, questionar alguns assuntos, e em breve a gente será conversado com eles. Seria isso, senhor presidente. Vereador Ezequiel, gostaria de falar alguma coisa antes de a gente passar a palavra ao secretário? Boa tarde, presidente, vereador Tedo.
o secretário Maurício, da assistência, e nosso amigo aqui, o Nelson, tesoureiro da prefeitura. Como o Tedo falou, nós discutimos, né, no nosso último encontro sobre essa situação. Hoje o valor repassado é baixo, né? Como eu comentei aqui, é uma situação que não dá aviso, né? Acontece de uma hora para outra, e nós, principalmente nós como vereadores, temos bastante demanda desse tipo, das pessoas pedindo uma ajuda para, nesse momento tão difícil, podermos ajudá-los, porque não tem como, tem que fazer e pronto, né? E a gente sabe que a pessoa não tem dinheiro, não tem como levantar esses meios. É um projeto bom, mas porém complexo. Temos que estudar, secretário e o tesoureiro, e até mesmo com o prefeito, alguma maneira, né, que fique bom, tanto para o executivo, como para as pessoas que estão precisando desse auxílio. A gente não sabe quanto ainda, mas a comissão é para isso, né, Pepe? Para a gente discutir e ver o que vai ser melhor para a sociedade, melhor para o erário. Mas de alguma forma eu acho que a gente tem que ajudar sim essas pessoas, né? Mas vamos fazer da melhor maneira possível, dentro da legalidade, que tenho certeza aí que na união de todos vai dar tudo certo para todos aí. Obrigado, vereador Ezequiel. Ficou bem esclarecido, explanado pelos vereadores a preocupação que essa comissão tem por tratar matéria que tem grande relevância para a nossa sociedade. E existe hoje uma dúvida muito grande, inclusive das famílias, de saber como funciona o auxílio funeral, aonde dá entrada, se é pago antes ou depois, que a gente sabe que é depois. Mas muitas famílias nos procuram dizendo que vão dar entrada no auxílio funeral, mas não sabem como proceder, porque quando vão procurar a funerária, tem funerárias que não possuem convênio com o município. Então hoje também seria a oportunidade de ouvir do secretário, ouvir do nosso tesoureiro, como funciona e as sugestões de melhora, de segurança administrativa e jurídica nesses procedimentos. Então, primeiramente eu vou passar a palavra ao nosso secretário da Assistência Social, para ouvir dele aqui o que ele acha da alteração e da proposição que está sendo discutida no dia de hoje. Secretário Maurício. Primeiro, meu boa tarde aos membros da comissão, Ezequiel, Tedo e vereador PP. E obrigado por essa oportunidade de poder esclarecer um pouco acerca desse assunto, que realmente carece ser bem estudado, porque o número de famílias que nos procuram são grandes, mas critérios tem que haver, porque todo benefício que o município dispõe sai dos cofres públicos, dinheiro que entra também dos nossos impostos. E esse dinheiro, esses benefícios, eles têm que ter um critério que realmente contemple as famílias que têm a devida carência, a devida necessidade. Respondendo ou até me adiantando a um projeto de lei que segue nessa casa, eu vou até colocar aqui uma pequena leitura que eu fiz dele assim, a grosso modo. Hoje ele inverte uma coisa que já está boa, tornando ela pior. Ela já é isso, ela não tem critério de renda, porque a assistência social é para quem dela procura, certo? É portas abertas. É claro que em cada quadro, em cada situação, é verificada a situação da família, do cidadão ou daquela pessoa que procurou. A questão do benefício eventual, você pode pegar uma família, inclusive, que mora lá no Pedra Branca e está passando fome. Isso foi no Covid e aconteceu, porque o Covid afetou todo mundo, e aí tu vai dizer que o critério era só para baixa renda. Não, o critério é assistência social, porta aberta, ela é para quem a procura. E, nesse momento, o benefício eventual, na questão da alimentação, não é vista a questão de quanto tu ganhou ou não, mas sim da necessidade primeira que tu tem. Quanto ao benefício do funeral, hoje ele é requerido pela família no Camelão, na Secretaria da Assistência Social, via alguns documentos que são necessários para comprovar a específica renda, onde o per capita é meio salário mínimo, certo? Eu vejo que tem uma lei falando um aumento do per capita, isso exclui as pessoas, tiram delas um direito que hoje, inclusive, a nossa lei aprovada em 2018 aqui nesta Câmara, ela está de acordo com a lei do Conselho Estadual de Assistência Social, que a gente não pode fazer diferente.
podemos melhorar ela mais, ampliá-la, mas não reduzir. Hoje a lei que se quer aprovar na Câmara, ela está restringindo, está trazendo, eu acho que houve um equívoco na leitura, que depois a gente pode sentar, conversar e melhorar. Também prestar atenção, né, Nelson? O Nelson, tesoureiro da nossa grande prefeitura, parceirão, sabe que tem leis na questão da impactação financeira, do orçamento, e tem que nascer no executivo. Aqui a provocação dessa casa tem que nascer. É muito interessante quando esse assunto vem para um debate na Câmara de Vereadores e mexe com o executivo a fazer lá sim uma lei que traga mais amplitude nessa questão do auxílio funeral. Hoje o auxílio funeral é pago em per capita, em pecúnia, para a família que requereu. Meu ponto de vista que não quer dizer que é o certo ou que é o correto, porque tem que ser estudado, tem que sim essa casa começar a trabalhar um conveniamento com as 3 funerárias que estão autorizadas a trabalhar no município de Palhoça, que o conveniamento, esse valor a ser pago, fosse pago direto na funerária, que aí teria um controle diferente, porque hoje a família requer, tudo bem, porém há casos que a funerária fazem acordos com as pessoas que vão lá, aguardando receber o auxílio funeral da prefeitura, as famílias deixam uma dívida com a funerária, recebem e não voltam para a funerária para quitar, ficando um passivo para as funerárias, e eu acredito que essa reclamação já tenha chegado aqui também. Então, estudar casos em situações com as 3 funerárias, o que a gente pode fazer para melhorar. Eu acho que eles têm que estar, assim, nós todos, assistência social, executivo, legislativo e as funerárias, sentados numa mesma mesa para trabalhar melhor essa questão do auxílio funeral em Palhoça, para que a gente tenha um atendimento mais digno às famílias de quando elas procurem, não que a gente já não o faça, que a prefeitura, inclusive, eu tenho que sempre agradecer, e como havia conversado previamente com o tesoureiro Nelson, que a gente recebe do governo estadual, que a gente recebe do governo federal, para fazer assistência social é um valor irrisório. Somando governo federal e governo estadual, no ano a gente recebe 2,5 milhões, R$2,5 milhões e 500 mil reais, R$2,5 milhões por ano todo, em 3 parcelas de R$750. É pouco, é pouquíssimo. Hoje o município, no orçamento contábil dele, gasta 57 milhões com a assistência social, entre pagamento de funcionários e os benefícios eventuais, os benefícios assistenciais, alimentação e tudo que vocês imaginam que são feitos com os equipamentos junto à comunidade na área da assistência social. Então, o município hoje faz com recurso próprio todo o dever de casa na questão da assistência social. Tem no governo do estado, tem no governo federal, principalmente, uma lei que a gente vem brigando há muito tempo para que, igual à educação, igual à saúde, nós tenhamos uma porcentagem mínima a ser recebida do orçamento da Receita Líquida do governo federal para ser repassado do estado e do estado para o município, que é 1%. A gente briga por 1% do governo estadual para ser repassado para as assistências sociais. E se 1% fosse observado e concretizado, com certeza a gente não estava debatendo esse assunto hoje. Então, o dever de casa tem que ser feito pelo governo federal e, em seguida, pelo governo estadual. É um problema de agora? Não. Isso já é um problema antigo e que a gente vem brigando. Quando eu digo a gente, é todas as assistências sociais, todas as prefeituras, todo o estado e todos os estados da federação já há mais de 7 anos. Então, vem se arrastando de governo para governo e essa história do 1% não sai e a gente vem fazendo assistência social com recurso próprio. A lei, ela precisa ser debatida. Hoje, olhando assim, ela está retroagindo o que nós já conseguimos e ajuda muito as famílias. Ainda é pouco. O Tedo foi bem feliz quando, e o PP também, quando as famílias procuram a gente, Ezequiel, e é um monte, e procuro muitas vezes a Câmara de Vereadores, porque é um canal de comunicação entre a prefeitura e o povo, é um grande elo, só que a gente está ali firme e forte, tentando atender a contento. E a gente sabe que o valor de uma urna, não menos de R$3 mil, com todo o aparato que tem, e bem como a questão da própria terra no cemitério, que somando tudo é R$5, R$6 mil,
se não mais. Temos opções outras, alternativas, a questão da cremação, acordos que a gente tem com o crematório local, onde o número é limitado também, e que podemos também trabalhar esse assunto aqui nessa casa, provocando o executivo para alguma outra situação que seja interessante e ampliar esse número de atendimento. Digo, a assistência social está à disposição. Hoje a nossa lei do benefício eventual, ela é em consonância com a lei estadual e é obrigatório, tá? A documentação de requisição, faleceu uma pessoa, tem até 30 dias após o falecimento para requerer o benefício eventual de um salário mínimo, desde que atenda os pré-requisitos do per capita de meio salário. Já o auxílio natalidade, após o nascimento da criança, em até 120 dias após o nascimento, para requerer o mesmo benefício, atendendo os pré-requisitos e também recebendo um salário mínimo. Tudo de acordo com o orçamento do município. E é claro, o município tem um limite, tem tanto um teto quanto um piso. Né? Nós trabalhamos com hoje um piso, temos um teto a chegar, mas a gente não pode extrapolar aquele valor, porque daqui a pouco o imposto que se arrecada é menor do que o benefício que se paga. E o município tem que zerar débito, receita e despesa. Boa tarde, senhores vereadores, Ezequiel, Tedo, PP, secretário Maurício. Eu meio que vou repetir as palavras do secretário com alguns dados. O secretário informou do nosso orçamento anual aí de mais ou menos, do que nós recebemos da União, 2.500.000. Hoje a gente tem um custo, da forma que está o auxílio funeral e natalidade ali, de uns R$360 mil ano. Se a gente passar isso aí, vamos dizer que a ideia aqui do projeto é de atender mais. Então vamos dizer que a gente dobre isso, né? A gente vai passar para R$720 mil ano, de algo que a gente recebe 2,5 milhões por ano. Opa, aí só para atender uma questão social. Então não vai fechar. A gente vai tampar o sol para alguém aqui e destampar para outro. Não tem como a gente atender a todos. Se a ideia é atender mais pessoas, então a gente tem que diminuir mais essa renda per capita. Só que a gente tem que puxar, como o secretário falou, a União e o Estado para trabalhar em conjunto com isso, porque sozinho nós não vamos dar conta, a gente não dá conta. Para este ano são 56 milhões da tua secretaria? Falta dinheiro, não falta? Então, não são só os nossos entes que faleceram, mas são as questões de cesta básica. Já não é um perrengue para tu conseguir cesta básica? A gente está falando o quê? R$75, mais ou menos, uma cesta básica hoje, R$80. Então, essa questão não vai fechar. A questão, como o senhor falou do benefício social, aí sim, daria uma forma de trabalhar melhor com a União e o Estado, mas não da forma que o projeto, que a ideia da lei aqui é um projeto ainda, né? Está prevendo. O convênio com as funerárias melhoraria o fluxo de atendimento a essas pessoas. Tá? Seria algo mais direto. A exigência de documentação seria pontual ali na funerária, e a mesma conseguiria receber da prefeitura com segurança, porque as pessoas não voltam. Já tem uma dor, já tem uma despesa que foi muito maior do que aquela que ele recebeu. Em outras palavras, lasque-se a funerária, que minha vida já está lascada. Então, alguém está ficando também, alguém está perdendo aí. Volto a falar, o que a União repassa é insignificante pela despesa que a assistência hoje tem. Então, a ideia em poder ajudar mais é bonita, mas da forma que está sendo proposta não vai dar certo. Alô? Uma sugestão seria, como já havíamos conversado anteriormente, trazer as funerárias para discussão, vereador Tedo. Se hoje uma urna custa R$3.000, então que cada funerária do município de Palhoça crie um atendimento, um valor de atendimento que se enquadre ou que fique mais próximo desse valor que o município paga, porque nós sabemos que existem hoje, assim como qualquer outro produto, que o caixão não deixa de ser um produto, tem os caixões de vários preços,
E a gente sabe que as funerárias acabam também embutindo outros serviços quando uma pessoa acaba falecendo. E celebrado, né, o convênio, ou os convênios com as funerárias, mas que fique em comum acordo definido um valor de atendimento, uma urna específica por todas as funerárias, que cada funerária faça o mesmo atendimento pelo mesmo valor, porque o que não dá para a gente aceitar é uma família que perdeu um ente querido de São Sebastião ter que se dirigir até o Aririú porque a funerária mais próxima da sua casa não atende, não aceita, né, o recebimento do auxílio funeral. Então eu acho muito justa essa conversa e necessária, e se possível já deixar aqui o convite também ao nosso tesoureiro, nosso secretário de assistência social, que tem conhecimento, porque estão no dia a dia ali na ponta realizando esse serviço, e a gente possa definir isso com as funerárias. E lógico também levar toda essa discussão ao conhecimento do vereador Tavinho pela proposição que ele apresenta aqui nesta casa, mas que realmente fica um pouco complexo aqui o texto dessa alteração. Então a minha sugestão, enquanto presidente desta comissão, é que a gente não vote esse projeto no dia de hoje, que a gente possa chamar o vereador Tavinho, explique essa situação para ele, e possa já no segundo momento, de repente na semana que vem, convocar uma reunião com as funerárias e que a gente comece a debater uma regulamentação ou celebrar o convênio das funerárias com o município. O que os senhores acham? De acordo? Presidente, primeiro aqui quero enaltecer as respostas e o esclarecimento do secretário Maurício, do tesoureiro Nelson. Quero deixar claro isso para vocês, secretário e tesoureiro. Eu, quando fui secretário, da mesma pasta que vocês estão, teve uma funerária que me procurou, de Jaraguá do Sul. Ela veio com um projeto que brilha os olhos. Porque o que constava nesse projeto? Primeiro, eles forneciam urna para quem não tinha condições financeiramente, lógico, tinha que comprovar, né? Não tenho dúvida disso. Segundo, eles iam ter uma tabela das urnas. Por exemplo, o mesmo caixão de R$5.000 que custava para o Nelson, mesmo sendo mais rico o Nelson, ia custar os R$5.000, que hoje é diferente aqui. Não funciona dessa forma. Eles olham para o cidadão, pô, esse aí tem condições de nós cobrar 10. É assim que funciona. E quando eu fiz uma reunião com as funerárias, olha, parecia que eu ia matar eles, cara. Foi uma coisa que não foi agradável, sabe? Mas, enfim, eu apresentei o projeto para eles e esse projeto não seguiu. Então, assim, realmente, pelo percentual, pelos valores que são recebidos, o governo federal e estadual deixam a desejar, né? Então, o município arca com tudo isso. Não tem dúvida que dobra o orçamento. A gente tem que trabalhar com muito cuidado. Nós somos da Comissão de Finanças e o Nelson, o tesoureiro, sabe o que é gastar, o que é pagar, o que pode pagar, o que não pode. E bem também esclarecido pelo Maurício, que 57 milhões é gasto anual. Não tem dúvida, se tiver 150 vai. Não tem dúvida disso. Então, infelizmente, esse projeto, PP, nós temos sim que discutir. Provavelmente não vai para frente esse projeto, porque ao momento que tu aumenta o teu 50% do auxílio, realmente isso dá um impacto financeiro muito grande. Então, da minha parte, não sou favorável desse projeto, PP. A gente vai discutir, vamos conversar mais sobre isso, mas não sou favorável nesse projeto. Então, presidente, eu também acho que tem que ser discutido, né, de uma melhor maneira aí. Como eu falei, para que fique, não que não se venha mais a discutir, né, mas que a gente dê de alguma maneira, a gente consiga aumentar esse repasse para as pessoas que estão precisando. Seria isso, presidente. Eu sou favorável também a discutir mais esse projeto. Não quer acender a luz, hein? Mas vamos embora. Deu? Só para esclarecer a mesa, né, como o Nelson falou, e eu sei que as comissões, esse canal é bem assistido, bem ouvido e acompanhado, deixar esclarecido que
como citou o Nelson na matemática, o nosso tesoureiro na matemática que ele fez, dos 2,5 milhões, desconta aí o 360 mil, se dobrar 700, aí a pessoa vai fazer uma matemática também. Quando a gente fala dos 55 milhões, é que a assistência social é muito grande e que muita gente, infelizmente, o TE, do Ezequiel e PP, lembra da assistência social quando da cesta básica ou quando de algum benefício desse. Mas a assistência social é muito mais do que isso. São 459 funcionários atendendo 3 abrigos de crianças, são 60 crianças abrigadas. Imagina o quanto custa ser pai e mãe 24 horas de 60 crianças que foram abandonadas no nosso município de Palhoça. 2 conselhos tutelares com ações diversas em campo, preservando, garantindo os direitos da criança e do adolescente, preservando e garantindo a eles toda a assistência necessária que for. São 8 CRAs espalhados pelo município com porta aberta de 7 às 7 da noite, trazendo para as famílias aquela assistência tanto do CAD único quanto do Bolsa Família, que é pela assistência social que o recurso do Bolsa Família entra nos cofres, entra no bolso das famílias. Hoje são 12 mil pessoas, 50 mil pessoas cadastradas no Bolsa Família, são quase 70 milhões ano que entram no orçamento municipal oriundo do CAD único, que é feito pelos técnicos da assistência social, das assistências sociais, muito BPC, muito LOAS, inclusive com visita técnica dos nossos técnicos. E aí, quando se perguntar para que tanto funcionário, é para fazer essa roda girar e girar rápido, e mesmo assim a gente não acompanha. A gente vem uma problemática muito grande do crescimento, pessoas em situação de rua, venezuelanos, imigrantes, migrantes, pessoas vindo de outros municípios, vindo morar em Palhoça, com diversas mazelas, diversos problemas, carecendo quase que tudo. A gente vê aí nos semáforos a problemática de pessoas pedindo doações. A gente está e tenta trabalhar para que isso não aconteça, mas não é fácil acompanhar. Então, assim, a assistência social precisa de um olhar carinhoso do orçamento do governo federal, para que sim, a gente tenha e possa dar uma resposta muito mais rápida a todas as famílias que da assistência procuram. Claro, se eu for elencar todos os programas da assistência social aqui, uma tarde eu acho que seria pouco, e volto e convido, num futuro próximo, a comissão a visitar a assistência social e conhecer um pouco daquela casa, para me ajudar até a divulgar mais e defender os projetos que nessa casa chegam. Obrigado. Gostaria também de registrar que, como vereador, tenho uma preocupação muito grande. Foi bem falado aqui pelo nosso secretário Maurício, que existe um acordo com o crematório, de que o crematório libera algumas cremações mês. Por que as funerárias do município também não podem liberar sepultamento? Normalmente, isso já foi fruto de muita discussão nessa casa, inclusive na prefeitura, as funerárias não aceitam a abertura de uma licitação para novas funerárias no município, mas eles só desejam para eles. Então eu estou aqui como vereador para defender os interesses e os anseios da população. Só quem vive na pele, ou só quem está aqui com o gabinete com uma porta aberta, sabe a quantidade de famílias que não têm condições, que já não têm condições de arcar com a comida dentro de casa. Imaginem com uma urna, com um sepultamento, que muitas funerárias acabam embutindo os serviços, e naquele momento as famílias aceitam muita coisa que naquele momento não tem nem o discernimento, nem a conta, né, do que pode, do que não pode pagar, do que vai receber da prefeitura. Então eu não tenho dúvidas que a partir do momento em que essa casa ou esta comissão chamar as funerárias para uma conversa, junto com o secretário de assistência social, nós vamos celebrar uma conversa, um acordo, os convênios necessários, mas também uma contrapartida dessas funerárias, para que o senhor lá na ponta, na assistência social, onde faz um belíssimo trabalho junto com toda a sua equipe, mas que tenha o apoio também das funerárias. A gente não pode jogar a culpa e o custo disso só para o município. A gente sabe que a nossa cidade é uma cidade que cresce, como foi falado, é uma cidade que hoje tem uma arrecadação considerável, mas, dadas as circunstâncias, o custo do município hoje ele é muito elevado. Está aqui o nosso tesoureiro, que pode confirmar todas essas informações, mas o custo de folha, o custo dos serviços, então essa conta ela não pode ficar apenas para o poder público. Tenho certeza que o vereador Tavinho, por toda a experiência que tem e que já foi presidente dessa casa em mais de uma oportunidade,
a intenção dele é beneficiar a população, mas que a gente possa achar a melhor saída junto com vocês do Executivo, junto com essa casa e com essa comissão aqui de Finanças e Orçamento do município. Então a minha sugestão é que para a próxima semana a gente já organize uma reunião com as funerárias. Já deixo o convite aqui para o nosso secretário da Assistência Social, para o nosso tesoureiro, se quiser participar, para que a gente ajuste a agenda de todos e que a gente possa, inclusive, secretário Maurício, se o senhor desejar trazer alguém da sua equipe que possa também auxiliar, alguém que tenha conhecimento técnico e que esteja lá no dia a dia para essa conversa, eu acho muito importante. Eu tenho certeza que não será algo que vai ser resolvido em apenas uma reunião, mas que a gente inicie essa discussão e aí sim verificar se a gente faz uma emenda nesse projeto do vereador Tavinho, mas que essa comissão também leve ao conhecimento dele. Então eu gostaria desde já de agradecer a presença dos senhores, a comissão está à disposição de vocês e secretário Maurício, a comissão está de portas abertas e se a gente tiver a oportunidade de poder conhecer os abrigos, se a gente puder auxiliar de alguma maneira e trazer para essa comissão os debates necessários, que a gente sabe que hoje existem muitas travas jurídicas, travas de legislação, e essa casa deve trabalhar nisso, atualizando legislações, propondo a criação de legislações que deem segurança administrativa e jurídica para que o senhor possa executar o seu trabalho da melhor maneira possível. Então agradeço aos senhores pela presença na reunião de hoje. Nossa reunião da semana que vem ela está confirmada para as 14 horas e que se registre em ata que será convocada às 3 ou 4 funerárias do município de Palhoça para a gente iniciar uma conversa e discussão sobre esse projeto. Então, não havendo mais projetos na ordem do dia de hoje, eu declaro finalizada a reunião. Muito obrigado a todos os presentes.